Atos 13:36. Eu vou ler só um versículo que faz parte de um sermão que o apóstolo Paulo pregou quando dava testemunho em Antioquia. A palavra de Deus diz o seguinte: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto aqui. Quando eu leio esse texto, eu penso em três coisas que me parece que Deus está nos ensinando. A primeira delas é que Deus nos chama para um projeto específico de servir a uma geração específica. A Bíblia diz aqui que Davi serviu a sua própria geração. Ele não serviu a geração que viria e nem serviu a geração passada. Ele serviu a geração na qual ele foi colocado. Deus nos coloca num tempo específico, num lugar específico, para servirmos uma geração específica. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque sempre corremos o risco de perdermos o ponto da história. Deus está chamando você para servir essa geração. Essa é a geração a qual você tem que servir. Segunda coisa que esse texto fala-nos é que nós temos que estar antenados com a geração na qual nós estamos servindo. Precisamos entender que geração é essa. Como essa geração se comporta, como ela age, que tipo de pensamento ela tem. E é interessante porque quando você vai lendo a palavra de Deus, chegando ali no texto de Marcos 4:33, nos diz o seguinte a palavra de Deus: que Jesus pregava às pessoas conforme permitia a capacidade de cada ouvinte. É interessante esse texto para mim. Ele pregava conforme permitia a capacidade, ou seja, o que Jesus dizia fazia sentido àquela geração a qual ele dizia, aquele povo ao qual ele falava, à cultura na qual ele estava inserido. Terceira coisa que o texto aqui nos ensina, meus queridos irmãos, é que isto tem que ser feito, porque esse é o desígnio de Deus para nós. Olha como é que fala: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Em outras palavras, acabou o tempo dele. Esse é o desígnio de Deus para a vida de Davi. E nós precisamos entender que isso é um desígnio de nós não podemos perder de forma nenhuma o bonde da história. Esse é o desígnio de Deus para mim. Esse é o desígnio de Deus para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou continuando uma série de sermões sobre a igreja. E eu me lembrei essa semana que em janeiro de 2003, no dia 3 de janeiro mais precisamente, eu cheguei aqui em Anápolis. Eu cheguei a convite dessa igreja para ser o pastor. Depois de 9 anos praticamente morando fora do Brasil, eu estava voltando ao meu país. No dia 5 de janeiro de 2003, portanto 10 anos atrás, eu fui recebido aqui nessa igreja, fui apresentado nessa igreja num culto, no domingo à noite, quando o presbitério me deu posse aqui nessa igreja. Eu cheguei aqui com uma série de expectativas e com muito medo, medo de não me identificar com a igreja, da igreja não se identificar comigo. O meu filho, que tinha chegado comigo, tinha 16 anos de idade, e ele chegou, naquela época, eu não sei se ainda hoje nos Estados Unidos estão usando muito essas roupas, mas a calça dele era aquela calça caída que mostra a cueca assim do lado de fora, né? Já viram, né? Então hoje, quando ele chegou aqui logo, graças a Deus, ele entendeu que não tinha nada a ver com a cultura daqui, e nós fomos aqui numa vizinha do lado que é costureira, e fomos lá fazer com que as calças dele cortassem meio metro de calça, porque ainda cabia nele meio metro de calça, né? E ficamos aqui nessa comunidade, e com um gesto de muita bondade, e eu nunca me esqueço disso, Billy e Jussara Fanstone me cederam a casa deles lá na chácara para que eu pudesse morar. Sou muito agradecido, viu, Jussara, por tudo isso aí. E nós ficamos ali por quase 2 meses. Naquela época a economia do Brasil estava muito ruim, e eu trouxe uns poucos e abençoados dólares, que eu vendi a R$3,30 e a R$3,50 cada um. Um dólar valia R$3,30 e a R$3,50. Foi uma bênção para mim, porque eu pude comprar a casa que eu tenho hoje. De outra forma, eu não compraria nunca, né? Muitas pessoas me perguntavam: pastor Samuel, por que você está saindo dos Estados Unidos? Eu tinha uma igreja que me amava, a igreja não entendia muito bem o que estava acontecendo. Os meus filhos estavam adaptados à cultura americana, tinham sido alfabetizados lá, e
E estava tudo indo bem. Sara Maria, minha esposa, trabalhava num emprego federal, né? Tinha um excelente plano de saúde, um excelente pacote financeiro, né? Nosso ganho naquela época era $110 mil, morando fora do Brasil, meu e dela. É um salário para ninguém desprezar, né? E aí então as pessoas começaram a me perguntar: por que é que você está voltando para cá? E eu elaborei, e na minha cabeça estava tão claro isso aí. A minha filha tinha sido aprovada para ir para a universidade, a melhor universidade do mundo naquela época, e tudo fazia sentido ficar lá. Mas eu enumerei 4 razões que para mim eram fundamentais no meu coração. A primeira delas era mais forte. Eu entendia que o meu momento naquela igreja tinha acabado. Por alguma razão eu percebia que a motivação e o entusiasmo que eu tinha por aquela igreja, e que tive durante tanto tempo, não era o mesmo mais. Eu não tinha mais o mesmo fôlego, a mesma disposição, a mesma vontade de fazer as coisas que aconteciam ali, né? E então eu disse ao meu conselho que estava na hora de Deus providenciar um outro obreiro. A segunda razão: eu não suportava mais o frio daquela região do país onde eu morava. Eram 8 meses com temperatura em torno de 0 grau, sendo que no mês de janeiro a temperatura média era menos 5 graus, abaixo de zero, né? 5 graus negativos. Eu não aguentava mais. Quando chegava no mês de fevereiro, eu já estava experimentando uma coisa que eu nunca experimentei na minha vida, que foi depressão, né? Desanimado, desencorajado. Terceira coisa, eu disse que eu gostaria de estar ao lado dos meus pais na velhice dele. Tem sido uma bênção, porque Anápolis, eu recebi convite para ir para Recife, mas eu disse: não, Anápolis é fantástico em termos geográficos. Eu vou ficar a 10 horas de carro da minha sogra, do meu sogro, e a 6 horas de carro dos meus pais. Então era tudo de bom, né? Uma região que eu já conhecia. E aí nós viemos para cá, e quando meu sogro faleceu há 3 anos atrás, foi muito bom a minha esposa estar aqui e podermos acompanhar esse dolorido processo de perda de uma pessoa que a gente ama. A quarta razão, eu dizia para mim: eu não quero envelhecer nos Estados Unidos. Talvez por não ser da região lá, eu achava que as pessoas nos Estados Unidos, os idosos, eram muito solitários. E eu disse: eu tenho que sair daqui antes de endurecer, eu tenho que voltar, né? Antes que me esqueçam, e o que eu me esqueça de qualquer coisa, deixa eu voltar. Eu até brinquei com meu irmão dizendo o seguinte: irmão, ele perguntou por que eu estava voltando. Eu falei assim: a baleia, quando está ficando velha, ela procura morrer no mesmo lugar onde ela nasceu, né? Ele disse: tem 2 coisas equivocadas aí. Primeiro, você não é baleia. Segundo, você não está perto de morrer. Bem, não sei se está certo nas 2 razões aí não, mas para mim fez muito sentido e foi muito bom ouvir isso dele, né? Mas um dia eu estava compartilhando com o meu conselho, conselho da igreja, que sempre foi um conselho muito respeitoso e tem sido até aqui. Eu estava compartilhando com o conselho da minha igreja esses 4 motivos, e o Edmund virou para mim e disse: mas tem um quinto aí que você não colocou. Nós estávamos orando por um pastor, e Deus entendeu que você era o pastor que nós estávamos precisando naquele exato momento, há 10 anos atrás, quando você trouxe. E nós entendemos que de fato Deus estava preparando você para vir para cá. Essa inquietação do seu coração já fazia parte de um pacotaço de Deus, de alguma coisa que Deus estava querendo fazer. Gente, eu olho para essas coisas, essa afirmação do Dr. Edmund fez muito sentido no meu coração. Por que eu estou em Anápolis? Por que você está em Anápolis? A Bíblia diz que nós fomos chamados para essa geração, conforme o desígnio de Deus. Então vamos entender isso, porque isso nos ajuda a resgatar em nós um senso de missão. O negócio seu não é só ganhar dinheiro, não, meu querido. Não é só se tornar rico, produtivo, não. Há muitas outras coisas que você precisa fazer na vida. Você tem que servir a essa geração que Deus colocou você para cuidar. E esse é um aspecto fantástico. Agora, que geração é essa? Deixa eu falar um pouquinho como é que eu vejo essa geração. A primeira característica de geração para mim é a geração que a gente chama de pluralista. Pluralismo significa que você tem várias concepções acerca do mesmo assunto. A nossa sociedade, ela abriga essa pluralidade de ideias. Se você assistiu recentemente um filme chamado As Aventuras de Pi, aliás, um filme muito bom para assistir com a família, né? Você vai entender exatamente o que eu estou falando, porque o menino ali, que é o herói do filme, ele se converte a 3 religiões de uma vez, né? Ele é hinduísta, cristão e islâmico. Ou seja, essa geração não tem nenhum problema com isso. Essa geração é a geração que incorpora tudo, até o que não é incorporável, assimila tudo e entra tudo. Eu acho que esse filme traduz um pouco dessa geração, que mesmo os assuntos mais divergentes, eles são colocados numa mesma direção. Junto com isso, com o pluralismo, vem o que a gente chama de relativismo. É uma geração que acha que não existe uma verdade absoluta. Tudo é verdade. Mesmo quando os pontos de vista são divergentes,
Mesmo quando eu penso de uma forma completamente diferente, eles chegam e falam, tudo relativo, depende do seu ponto de vista. Ou seja, a verdade não é verdade. A verdade é aquilo que eu quero que seja, ou aquilo que eu idealizo que seja. É o relativismo. Isso implica no relativismo moral. Eu faço essa opção que eu quiser, eu faço do meu jeito, eu não quero dar satisfação para ninguém. É uma característica própria dessa geração a quem Deus nos chamou para servir. Dentro disso aí também surge o que a gente chama de subjetivismo. A verdade não está lá fora, ela está dentro de você. Você acredita e as pessoas estão acreditando que a verdade é o que elas interpretam que é verdade. Se eu sinto que é verdade, então essa verdade, esse conceito mesmo que não seja verdadeiro, ele é verdadeiro porque eu senti assim. Nós deixamos de ser uma geração iluminista que pensa e existe, né? E passamos a ser uma geração do sentimentalismo, do experiencialismo. Eu sinto, logo me autentico, né? O grande ponto dessa geração é eu sinto, então é verdadeiro. Há uns dias atrás eu estava numa reunião de família, há um tempo atrás, e estavam reunidos primos e um monte de pessoas ali, e eles sabem que eu sou pastor e me respeito como pastor, e estávamos conversando sobre o assunto. De repente aconteceu uma cena muito interessante, porque algumas primas minhas que não são evangélicas e que também não são nada, elas começaram a dizer o seguinte: não, eu gosto muito da igreja evangélica. Aí uma falou assim: não, mas eu não gosto muito da exploração dos pastores. É o mesmo velho discurso, né? Das igrejas evangélicas e tal. E aí começamos a conversar sobre o assunto. Uma disse assim: ah, mas eu sei quando uma igreja é boa ou não é. Aí ela disse: quando eu sinto assim, alguma coisa assim, aí eu sei que uma igreja é boa. Entendeu o critério? Né? Eu senti, logo é bom. Complicado isso aí. É o subjetivismo, tá? Dentro disso aí, meus queridos irmãos, nós temos uma geração hedonista, geração do prazer. É uma geração que diz mais ou menos assim: eu vou ser feliz do meu jeito. Eu tenho a verdade em mim e eu vou ser feliz da forma mais plena. Eu não estou nem aí, né? A filosofia do tipo do chuveiro velho, né? Que fala assim: eu nem ligo, e quando eu ligo eu nem esquento, né? É a geração hedonista, é a geração do prazer, que leva as coisas a um subjetivismo tão grande. E você vê hoje muitos homens de 50 anos de idade que eles acham que eles podem largar a família deles e resgatar uma adolescência perdida, porque afinal de contas eles só têm uma vida para viver. Eu me amo, eu não posso viver sem mim, então vou adiante. Isso se reflete em todos os níveis. A geração do prazer é uma geração também que eu chamo de mobilizada, a geração que muda muito. Muitas pessoas que estão aqui, provavelmente a maioria de vocês aqui, 80% eu arriscaria dar um chute aqui, não tem mais de 10 anos que moram na mesma casa. E talvez 50% das pessoas que estão me ouvindo aqui não tem 5 anos que moram nessa cidade. Nós somos geração que nós mudamos, dependendo das ofertas de trabalho, das oportunidades que surgem, nós estamos indo embora, né? E isso leva a gente a não ter muitas raízes fincadas em lugar nenhum. Nós não temos grandes vínculos e grandes relacionamentos históricos envolvidos. Nós somos geração plural, uma geração que muda muito, mobilizada. Outra característica dessa geração é que é a geração pragmática. Ela olha para as coisas, inclusive as coisas de Deus, e pergunta: isso funciona? Ou seja, eu tenho uma fé aqui, eu vou orar aqui agora. Se Deus me responder, então esse Deus me funciona. Essa lógica é uma lógica muito, muito presente, principalmente nas religiões animistas, e ela está presente muito agora nas igrejas consideradas cristãs, ou até mesmo evangélicas. São pessoas que se aproximam de Deus, dizendo assim: o que? Vou me aproximar de Deus, eu vou orar a Deus, agora Deus vai me dar. Eu vou dar o meu dízimo, porque agora, quando eu der o meu dízimo, aí Deus está obrigado a me dar mais, e aí eu vou dar. Há poucos dias atrás, eu ouvi num programa de televisão, o orientador do programa disse o seguinte: olha, eu queria que vocês hoje fizessem um compromisso para 2013. O compromisso é o seguinte: vocês vão pegar um envelope de vocês e vocês vão dar, não o dízimo, não aquilo que Deus já te deu, mas vocês vão dar o dízimo daquilo que vocês querem que Deus te dê. Essa lógica funciona na cabeça dessa geração perfeitamente. Ela é uma lógica absurda, ela é antibíblica, mas ela funciona perfeitamente na cabeça dessa geração pragmática, que quer entrar num relacionamento com Deus para tirar proveito de Deus. E isso é complicado, porque quando as orações não vêm do jeito que a gente espera, quando Deus diz não, aguarde, esse negócio é um problema sério. Como é que Deus ousa não me atender? Como é que Deus ousa não fazer o que eu estou querendo que Ele faça? Geração pragmática, ela age dessa forma.
é uma geração mística, por incrível que pareça. Não é uma geração secularizada, mas uma geração esotérica. Eu não sei se vocês acompanharam com atenção a predição maia para o dia 21 de dezembro de 2012. Os maias disseram que o mundo acabaria dia 21 de 12 de 2012. Ora, você deve ter lido essas reportagens rindo. Você não levou muito a sério esse negócio? Ou levou? Talvez sim, né? Mas você sabe que cidades como Alto Paraíso ficaram super populosas, uma população extra de 5 mil pessoas chegou para Alto Paraíso com medo da destruição do mundo? Alto Paraíso está aqui do lado da gente. Agora você vai ouvir essas pessoas, você acha interessante, porque essas pessoas não são pessoas simples, não. São artistas. Xuxa esteve recentemente aqui com o João de Deus, né? São artistas. A Oprah, que é a mulher mais vista nos Estados Unidos, esteve aqui recentemente fazendo consulta com o João de Deus. As pessoas são esotéricas. Eu tive uma mulher na minha igreja lá em Brasília, que ela tinha contatos imediatos no 3º grau, com extraterrestres. Já ouviram falar disso, ETs? Né? Pois ela dialogava com ETs. Ela ia para os planaltos centrais ali, ET descia, nave espacial, sei o quê, papapá. E ela se converteu dentro de um templo budista ao cristianismo, graças a Deus, né? E ela é cristã hoje firme. Mas ela disse que depois que ela se converteu, ela nunca mais viu um extraterrestre. Sabe qual é a leitura dela? Extraterrestres são uma distração. Porque quando as pessoas estão envolvidas com esse negócio de OVNIs, extraterrestres, extrasensoriais e papapá, elas perdem a perspectiva de Jesus. Vocês já viram que essas religiões que buscam muito entidades, espíritos, elas nunca se lembram de Jesus e de Deus? Óbvio. É uma distração. É para você nunca focalizar em Deus. Outra característica da nossa geração é o envelhecimento da população. Eu brinco aqui na igreja dizendo, olha, se você está fazendo 80 anos, não espere celebração na igreja. Quando você fizer 90 anos, tiver para fazer 90 anos, por favor, meu irmão, minha irmã, me procure e diz assim, pastor Samuel, eu vou fazer 90 anos no mês que vem. E nós vamos dizer, vamos fazer uma festa bonita aqui na igreja? Vamos chamar sua família toda, porque 80 anos está sem graça, né? Chegar a 80 anos hoje é um negócio assim meio sem graça, né? Pensando nesses dias que a gente tem falado, comprar um terreno para construir um novo prédio, papapá, eu estava pensando como é que poderia ser esse prédio. E eu disse assim, cara, eu quero, no meu coração era bem claro isso aí, eu quero que tenha 10 vagas para pessoas com mais de 80 anos na porta da igreja. Então, as vagas preferenciais. O cara de 80 anos vai chegar no carrão dele, e aí os diáconos só vão lá e pegam e trazem para dentro da igreja. Por quê? Porque eu estou entendendo que é uma geração que está envelhecendo. E é interessante, porque essa geração que está envelhecendo é de gente articulada, de gente lúcida, de gente competente e de gente que tem tempo. É interessante isso aí, né? Gente que tem tempo para poder doar de si. Essa é a geração. Agora, é uma geração também consumista. Uma geração que gasta demais, com coisas que não precisa, gasta com vontade. Os hotéis têm que ser mais caros, as viagens mais caras, os carros mais luxuosos, e aí vão gastando o que não tem, com dinheiro para impressionar a gente que não gosta, e assim por diante, vai embora nesse discurso maluco aí, né? É uma geração também virtual. Você deve entender bem o que eu estou falando, porque se você não sabe internet, que se você tem mais de 60 anos, muito provavelmente você é meio troncho em internet, tá? Não tem problema nenhum, não. Está tudo certinho, tá? Agora, pega o seu netinho de 5 anos para você ver. Um dia desse, um amigo meu pegou o filhinho dele de 3 anos e deu uma fotografia no computador para ele. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez na fotografia? No computador? Mas o computador não era Apple, né? Não era iPod nem iPad. Era o computador. Ele tentando abrir com o dedinho dele, né? 3 anos de idade. Ele já vai abrir com o dedinho, expandir essa fotografia aqui, né? Parece que esses meninos nossos nascem com chip na cabeça. A nossa linguagem vai ter que ser uma linguagem atualizada. Graças a Deus, o pastor Giovanni, que é pastor novo, Racém, esses meninos aí, estão começando o ministério, sabem dessas coisas. E vai precisar muito disso para alcançar essa próxima geração com um evangelho relevante, um evangelho bonito. E família, meus queridos irmãos, uma família em frangalhos. Recentemente eu soube de uma mulher que mandou a babá levar a sua filha doente no consultório, porque ela não tinha tempo, ela tinha uma reunião. É interessante esse negócio aí, né? Famílias em frangalhos. Isso nos preocupa tremendamente. Essa é a geração que Deus chamou você para servir. Você está servindo essa geração, meu irmão? Você está entendendo o que está acontecendo e você realmente está envolvido nesse negócio? A Bíblia diz que Davi serviu a sua própria geração
conforme o desígnio de Deus, e dormiu. Eu só tenho uma vida para viver. A igreja de Cristo tem que se traduzir nesse tempo para essa geração. A nossa preocupação, o nosso foco tem que ser como é que nós fazemos para o Evangelho chegar aos nossos filhos e netos. Às vezes a gente fica muito preocupado em fazer uma igreja para a gente. E eu, honestamente falando, eu estou muito preocupado em fazer uma igreja para os nossos filhos. Uma igreja que seja bonita na sua ética, que seja bonita no seu comportamento, que seja bonita em termos de coerência, de teologia bíblica clara, e que os nossos filhos se sintam atraídos a Jesus. Eu acho que existem 3 filmes que traduzem um pouco das nossas igrejas. 3 filmes que vocês devem conhecer na medida que eu vou falando deles. Um filme é o que eu chamo, muitas igrejas são Jurassic Park, Parque Jurássico, né? É época de dinossauro. As coisas têm que ser exatamente como foram, do jeito que foram, porque tem que ser assim sempre, né? Não percebe que o tempo mudou, que a época mudou, que os dias mudaram, e ainda estão querendo servir a outra geração que já não existe mais. Segundo modelo é o que eu chamo de Igreja Beleza Americana. É um outro filme que ganhou 5 Oscars, um filme horrível, tá? Pesadíssimo em termos de conteúdo ético, né? Beleza Americana, no qual os pais estão absolutamente desorientados, e os filhos perdidos dentro de casa, não sabem o que fazer, e os pais também não sabem o que é verdade e o que não é, vivem atrás de autoajuda. Há uma cena em que a mulher bota um CD ali para ouvir no carro dela, e ela começa a repetir numa mantra essas coisas de Laí Ribeiro, de autoajuda, pá. Aí de repente ela está desesperada e ela não consegue mais, e ela começa a chorar desesperada porque aquelas mantras não resolvem nada na vida dela. Mas há muita beleza americana, essa coisa de igreja beleza americana, que é uma coisa de uma ética só para os outros verem, mas a ética não desceu para o coração, a coisa não está bonita na alma, não está resolvida, e fica aí tentando repetir mantras como se isso pudesse ser uma resolução. E tem um outro modelo de igreja que é uma igreja que também pode correr o risco de se estragar, é a geração Matrix, né? Uma geração tecnológica, onde a comunicação visual, a imagem, o real se confunde com a fantasia, onde os avatares eles acontecem, né? Você entra no mundo de robôs e você já é robô e você não é robô, e essa confusão está toda aí. E aí você vê na nossa geração homens com essa crise de masculinidade, mulheres que também não estão sabendo o seu papel, uma sociedade, a igreja com essas bizarrices gospels que surgem todos os dias. Então nós precisamos tomar muito cuidado para entender como é que nós podemos ser uma igreja bíblica, santa, relevante para essa geração. Eu quero levar muito a sério isso aqui que o texto da Bíblia nos fala. Nós temos um chamado de Deus para servir esta geração. Nós precisamos da graça de Deus para sermos relevantes a essa geração. Nós precisamos da graça de Deus para darmos respostas honestas a perguntas honestas. Nós precisamos da graça de Deus para penetrar no universo dos nossos filhos de forma coerente e amorável. Nós precisamos ter a graça de Deus para levar o Evangelho aos nossos netos, termos famílias com mais diálogo, filhos e pais mais antenados, usar esses elementos de mobilização em redes sociais para transmitir o Evangelho. Há uma geração inteira de pessoas abertas a ouvirem, interessadas em saber, que desejam conhecer. Eu fico me perguntando se esse misticismo e esoterismo todo aí não é exatamente o fato de que nunca encontraram alguma coisa que preencha o vazio do coração, e que só o Evangelho vai poder trazer. O Evangelho de Jesus, o Evangelho simples que nós temos pregado e crido. Nós precisamos também, meus queridos irmãos, retraduzir a mensagem. Esse é um desafio para nós. Como é que nós vamos poder penetrar essa linguagem dos nossos filhos, que agora eles têm um outro tipo de mamadeira? Já viram os seus filhos adolescentes, como é que eles funcionam agora? Eles não dormem sem mamadeira. Mas não é aquela mamadeira de leite mais não. É o iPad ou o iPhone deles, né? Tirar, eles ficam doidinhos. Zumbi. Eles têm que ter a mamadeirinha para dormir. E de madrugada, quando eles acordam, eles nunca vão acordar de madrugada, né? Mas invertem o dia pela noite também. Mas quando eles acordarem no outro dia, a primeira coisa que eles vão fazer é abrir a mamadeira deles para ver as notícias que aconteceram durante o tempo que estiveram dormindo. É assim ou não é? É uma geração completamente diferente. Como é que nós vamos fazer para o Evangelho chegar de forma relevante no coração desses meninos?
Você está entendendo que você é chamado por Deus para essa geração? Como é que Jesus vai poder ser traduzido no coração desses meninos? Essa é a minha grande questão hoje, no meu coração. Como é que eu, como pastor, vou atualizar meu discurso para essa nova geração? Agora, mais importante, gente, o texto diz que isso é o desígnio de Deus. Esse é o propósito de Deus. Deus não me chamou para servir a geração antiga, nem me chamou para servir a geração que virá depois de mim. Mas Deus me chamou para essa realidade. Faz parte do plano dele para a nossa história, para um tempo específico, para um ministério específico. Você está aqui, nesta hora, neste lugar, não por acaso. Então ore para que Deus revele como a gente deve viver, como a gente deve traduzir o Evangelho para essa geração. E você, como pai que está me ouvindo aqui, né? Lembre-se, só temos uma vida para viver. Essa é a vida nossa. A nossa energia, os nossos sonhos devem ser consumidos dessa forma, de tal maneira que quando nós adormecermos, e eu gosto muito da linguagem da Bíblia para a morte, um deles é adormecer, outro é que Abraão foi recolhido ao seu povo. Acho bonita essa expressão, ser recolhido ao seu povo, né? O povo nosso está lá, nós estamos indo para lá. Mas enquanto estivermos aqui, meus queridos, com inteligência, com oração, com generosidade, com liberalidade, com reconciliação, traduzir o Evangelho. E eu gostaria muito de poder ver isso acontecendo na minha vida sempre. Que eu não perdesse o meu tempo. Que eu pudesse traduzir para toda essa geração o Evangelho de Deus, servindo a minha geração como Deus me chamou para servir. Eu não posso me dar o luxo de me amoitar. Eu não posso me dar o luxo de me esconder. Eu não posso me dar o luxo de fazer de conta que isso não é comigo, porque isso é comigo. Eu não posso enterrar os meus talentos e meus dons e ignorar a vocação e os dons que Deus me deu. Eu não posso me recusar ao chamado. Eu não posso deixar de servir no tempo e lugar onde Deus me colocar, da forma melhor que eu puder. E olha, meus queridos irmãos, isso serve para todos nós, independentemente da idade que tenhamos. Eu tenho visto aqui nas nossas igrejas, nós temos muitas pessoas idosas, mas eu sei quanto vocês estão antenados e plugados. Algumas das pessoas mais fascinantes da minha igreja, para diálogo e conversa, e mais vanguarda que eu tenho nessa igreja, são gente de cabelo branco. Uma visão fantástica. Está olhando lá na frente, uma sobriedade, uma serenidade, uma compreensão da vida que dá gosto, um amor, uma generosidade, uma disponibilidade que alegra o coração da gente. É envelhecer assim, gente, sabe? Vai limitando, a vida vai limitando, já não tem tanta energia para fazer tanto quanto fez, né? Não dá para fazer muito mais, mas está orando, está intercedendo por essa geração, orando pelos netos, pelos filhos, investindo, gastando tempo, plugado. Não podemos perder, porque Davi serviu a própria geração e adormeceu. Essa é a geração que Deus chamou você para servir. Então sirva a sua geração, porque você só tem uma vida para viver. E a minha oração é que Deus dê graça a mim e a cada um de nós, para a gente poder entender essa mensagem. Vamos orar? Deus, no meio dessa geração, com todas as suas complexidades, e cada geração tem as suas complexidades específicas, nós queremos, ó Pai, gastar a nossa energia, gastar a nossa inteligência, Pai, gastar os nossos recursos no investimento claro no Teu reino e nessa geração que está aqui, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai querido, dá-nos um coração lúcido, Pai. Tira-nos, ó Deus querido, do nosso ensimesmamento. Dá-nos, ó Deus, disponibilidade de coração, percepção do que acontece. Ó Deus, ajuda-nos a entender onde o Senhor está levando-nos para agir, Pai querido. Ajuda-nos a entender que cada momento e que cada oportunidade, Pai, é uma oportunidade única. E que nós devemos glorificar o Senhor, ó Pai querido, na forma como fazemos e do jeito que fazemos. Às vezes, ó Pai, nós somos tão limitados na compreensão das coisas que estão acontecendo. Há tanta luta, Pai, que a gente não consegue traduzir aqui. Mas, Pai, em nome de Jesus,
ó Pai, onde estivermos, com a saúde que tivermos, com a energia que tivermos, com os recursos que a gente tiver, Pai, servir a essa geração que o Senhor nos colocou para servir, com todo o coração, generosidade, reconciliação, amizade, coerência, Pai. Ó Deus, precisamos disso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.